Muito bem, pessoal. Retomando o raciocínio, então, vamos tentar estabelecer uma diferença prática entre uma questão literal e uma questão jurisprudencial. A diferença entre fazer uma prova de interpretação de língua portuguesa e uma prova de direito. Observe aqui esse exemplo, que é um exemplo clássico. A gente vai diferenciar aqui questões literais de questões jurisprudenciais. O enunciado da questão hipotética é o seguinte: segundo a Constituição, aquele que é civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que está aqui entre aspas e em negrito é a redação literal do inciso 58 do artigo 5º da Constituição. Diante disso, assinale a opção correta. Letra A. É constitucionalmente aceitável que a lei venha a estabelecer qualquer hipótese de identificação criminal para aquele que já é civilmente identificado. Ora, se eu estou fazendo uma prova de interpretação da língua portuguesa, eu leio esse texto, e você tem a vantagem de poder pausar o vídeo e ler de novo, né? Eu leio o texto, aí vem a letra A e diz, não, é possível que a Constituição permite que se dê a identificação criminal daquele que já é civilmente identificado, desde que a lei autorize. A tendência é você marcar a opção A como correta. Mas vamos às outras opções. Opção B, as normas de caráter restritivo devem observar o princípio da razoabilidade na sua acepção substantiva. Talvez isso não tenha feito nenhum sentido para você. Mas é essa a opção correta da questão. Letra C. Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, não será admitida identificação criminal em nenhuma hipótese. Na identificação criminal pode ser admitida se o sujeito não tem nenhuma forma de identificação civil. Se ele não é civilmente identificado, aí eu literalmente consigo chegar à conclusão de que, não sendo civilmente identificado, ele estará sujeito à identificação criminal. Sendo civilmente identificado, sendo portador de uma cédula de identidade civil válida em todo o território nacional, em princípio, ele não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Está acompanhando o raciocínio? Então, a opção C, se eu estou usando a técnica para resolver questões de língua portuguesa, a interpretação literal, a opção C está desqualificada. Opção D. É ato discricionário da autoridade policial estabelecer quem será identificado criminalmente. Mesmo utilizando a técnica de interpretação de textos na língua portuguesa, eu vou chegar à conclusão que a opção D não é possível. Porque não é ato discricionário, não sai da cabeça do delegado de polícia quem ele vai identificar ou não. Ele tem que cumprir o quê? A Constituição e a lei, que condicionam o seu comportamento. O próprio texto deixa isso claro. E a opção é: nenhum brasileiro nato poderá ser submetido à identificação criminal. A opção E não tem nem pé nem cabeça, eu jamais marcaria essa opção como correta, porque ela não guarda nenhuma relação com o texto. Mas eu disse para você, qual é a opção correta? Vou marcar aqui, a opção correta é a letra B. Como assim a letra B, professor? Porque essa norma é uma norma de eficácia contida ou contível. Há uma regra geral, auto-aplicável, desde a promulgação da Constituição, segundo a qual o civilmente identificado não será submetido em hipótese alguma à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses que a lei vier a trazer. Quando a lei veio, e a lei veio, contendo a regra geral, restringindo a regra geral, essa lei, ela regulamenta um dispositivo da Constituição que é de eficácia contida ou contível. Ora, se a função da lei é apresentar uma restrição à Constituição, a lei tem que observar o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Em outras palavras, a lei não pode vir estabelecendo tantas exceções quanto o legislador quiser, porque senão vai se subverter o espírito da norma. E qual é o espírito da norma? Evitar ao máximo a identificação criminal daquele que já é civilmente identificado e que se apresenta ou é conduzido a uma delegacia de polícia civil ou federal. Ora, se o espírito da norma é esse, então a lei ela tem que observar a razoabilidade. Quer dizer, só em casos em que razoavelmente se justifique a identificação criminal daquele que já é civilmente identificado, é possível que isso ocorra. Se a lei escancarar, não, vamos identificar o apontador de jogo do bicho, que não esteja civilmente identificado, infração penal de menor potencial ofensivo vai ter identificação criminal, mesmo que o suspeito esteja civilmente identificado, aí você vai esculhambar a vontade do Constituinte, que é evitar a identificação criminal daquele que já é civilmente identificado, na maioria dos casos. Só admitindo que a lei venha restringir essa regra geral auto-aplicável quando a lei ou a hipótese justificar tal restrição. Legal, né? Então,
Então, para pensar, porque nem sempre ler a Constituição é suficiente. Daqui a pouco a gente volta.